A gente vai seguir falando sobre saúde e também sobre uma coisa muito importante que é o consumo de álcool. É um dos principais problemas de saúde pública no Brasil. Muitas vezes a dependência alcoólica começa ainda na adolescência e traz muitos prejuízos à saúde dos jovens. Hoje é o Dia Nacional de Combate ao Alcoolismo e a gente traz aí para vocês acompanharem depoimentos de pessoas que eram dependentes de bebidas alcoólicas e estão em recuperação. Lembrando que elas não vão ser identificadas. Eu comecei a ingerir álcool aos 13 anos de idade. Naquela época era para fazer parte da sociedade dentro do local em que eu morava, o pessoal bebia e eu, para entrar naquela turma, eu tinha que beber. Com o tempo passando, eu comecei a sentir necessidade alcoólica. E eu comecei a sentir prazer na embriaguez. Aos 20 anos de idade, eu já era uma pessoa dependente alcoólica. Aos 23 anos de idade, eu comecei a me preocupar com a minha forma de beber. Porque eu já tinha tido diversos acidentes com automóvel, eu já tinha perdido emprego. Foi quando eu comecei a buscar tratamento. Procurei seita, procurei religião. Por último, eu procurei um tratamento psicológico e passei 6 meses querendo saber por que eu bebia tão controladamente. Finalmente, me indicaram Alcoólicos Anônimos. E aí eu cheguei com 23 anos de idade e ali foi um divisor de águas na minha vida. A partir do momento em que eu encontrei o Alcoólicos Anônimos, eu comecei a entender que meu problema estava no primeiro gole. Eu comecei a evitar o primeiro gole e, graças a Deus, hoje já tenho 41 anos de recuperação alcoólica. Eu comecei a beber depois do meu divórcio. E então, aquele momento para mim muito dolorido, eu fui buscar vida social, né? E para mim era uma coisa normal, natural, beber, sair. Só que as minhas bebedeiras começaram a ser na minha casa e todos os dias. Até então eu não achava nada de anormal, mas a minha família já sinalizava. Foi quando chegou a pandemia e eu fui obrigado a trabalhar de home office. E aí eu acordava já planejando as minhas bebedeiras. Mesmo que no outro dia eu prometia que não ia beber, quando eu menos esperava já tinha bebido. Eu percebi que eu precisava de ajuda e vi uma reportagem onde falava de Alcoólicos Anônimos e tinha um telefone, né? E aí eu peguei aquele telefone, pedi ajuda e mesmo de forma virtual, eu fui tão bem acolhida, sabe? Disseram para mim que o alcoolismo é uma doença física, mental e espiritual e que eu poderia ser liberta, né? Tratar essa doença. E é o que eu venho fazendo. Eu sou uma alcoólica e sempre tive uma vida muito atribulada por conta do álcool. Esses últimos meses eu não estava conseguindo dar conta da minha vida, dar conta das minhas obrigações, resolver meus pequenos problemas. E estava bebendo bastante. Depois da pandemia, o consumo do álcool aumentou bastante. Vendo minha situação, a minha irmã entrou em contato com o AA e imediatamente eles me ligaram e me fizeram um convite para assistir uma reunião online que até então não sabia que existia. Eu fui assistir e eles pediram para eu voltar no outro dia e eu continuei voltando. E é o que tem feito a diferença na minha vida. Hoje eu me encontro bem mais tranquila, consigo cumprir com as minhas obrigações e estou resgatando o amor e a dignidade e o respeito. Coisa boa ver esse trabalho de recuperação, né? E a gente viu, inclusive, que as 3 pessoas falaram da ajuda que receberam do AA, né? O Alcoólicos Anônimos. Vamos conversar mais sobre esse assunto com Bianca Carvalho. É um apoio de graça e que tem acontecido exemplarmente, como a gente viu em um dos depoimentos, Bianca, durante a pandemia. Também funciona de forma virtual. Isso, Clarissa, tem acontecido durante a pandemia, sim, porque, veja, são 424 unidades de AA no estado inteiro, pouco mais de 200 aqui na região metropolitana, 40% funcionando presencialmente. Só que, em muitas situações, é preciso continuar o atendimento online por uma questão de segurança, a gente tem falado sobre isso muito aqui. Eu estou com Kátia Falcone, ela é psicóloga,
E vai dar para a gente um pouco dessa experiência do atendimento online. Porque muita gente que está assistindo a essa reportagem, Clarissa, pode estar dizendo assim, vai adiantar não. Não vai adiantar, não vai funcionar, porque está sendo online. Ela estava me dando uma outra visão. Isso tem dado coragem às pessoas e até procurar vocês, né, Kátia? Bom dia. Bom dia, Bianca. Bom dia, Clarissa. Nós estamos bem surpresos, porque o AA não parou. Apesar da pandemia, o AA não parou. Nós temos hoje um acréscimo, principalmente de mulheres que estão procurando os grupos de AA. As reuniões online dão essa possibilidade de você se apresentar superando esse preconceito, até mesmo porque nos grupos de AA o anonimato é garantido. E isso é extremamente importante, né? A gente tem uma quantidade maior de grupos funcionando, de reuniões funcionando. Hoje, em média, mensalmente, no estado de Pernambuco, a gente tem em torno de 60 reuniões funcionando por mês. Isso significa que são mais de 600 pessoas participando das reuniões. A nível nacional, nós temos aí mais de 3 mil reuniões funcionando por mês. São mais de 33 mil pessoas sendo beneficiadas. Isso a gente está imaginando que a gente está beneficiando também famílias. Claro, sem nenhuma dúvida. Veja só, muita gente também pode estar... Eu fico tentando entrar na cabeça de quem está assistindo a gente agora para imaginar perguntas que poderiam ser feitas. É possível... A senhora é psicóloga. Sim. O acompanhamento terapêutico é muito importante. Muito importante. Muita gente pode estar dizendo assim, eu não tenho grana para ir para psicólogo. Como é que eu vou deixar de beber? É possível só com AA? É possível, sim. Nós temos experiência de várias pessoas que, mesmo sem um acompanhamento psicológico, algumas pessoas vão precisar de um acompanhamento psicológico, psiquiátrico, de uma equipe acompanhando. Mas nós temos muitas pessoas que, através do programa de recuperação de alcoólicos anônimos, o programa de 12 Passos, eles estão conseguindo reorganizar a vida, um novo sentido na sua vida, que isso é extremamente importante. Isso que eu queria que você explicasse para a gente. Essa busca do sentido. É recorrente a gente ouvir pessoas dizerem assim, pessoas que bebem, que têm problema, dependência, Sim. de dizerem assim, eu não sinto prazer em nada. Eu não sinto prazer em nada. Eu bebo porque eu não sinto prazer em nada. O que a gente pode dizer sobre esse argumento? A gente tem aí um processo, claro, quando a doença está instalada, a gente tem um processo de compulsão da bebida, né? Mas a gente também precisa considerar que, além dessa compulsão fisiológica, existe aí um sentido psicológico, uma questão afetiva envolvida. Muitas vezes as pessoas elas estão procurando o prazer imediato. Na realidade, porque existe uma dor tão grande dentro de si, o que a gente costuma chamar de feridas emocionais. Elas estão doendo tanto dentro de si, que estão procurando, então, uma forma de acalmar essa dor. E, através do álcool, momentaneamente, você consegue acalmar a dor e consegue ter prazer. Só que quando você busca um programa de recuperação como o programa de 12 Passos, você vai substituir esse prazer imediato por um sentido maior na sua vida. Muitas pessoas conseguem através do programa, outras pessoas conseguem através da religião. O que seria um sentido maior, por exemplo? Um sentido maior? Quando você, na realidade, enxerga, além daquele prazer imediato, além daquela satisfação imediata, você entende que a sua vida tem um propósito. Quando você compreende, quando você sente prazer em fazer algo, não só por aquela sensação orgânica. E aí você encontra, muitas vezes na religião, muitas vezes num programa de recuperação como Alcoólicos Anônimos. A gente estava conversando aqui, e isso é muito interessante, sabe, Clarissa? A gente estava falando aqui sobre isso, né? A gente que faz o Bom Dia, a gente acorda super cedo. Existe aquele prazer imediato de você acordar com tudo escuro ainda? O prazer não está aí, o prazer é a gente pensar o sentido que a gente deu aquilo, né? A gente está indo fazer o que a gente gosta, construir uma missão. Então, é no decorrer da caminhada que a gente tem que buscar o prazer, não é assim? Exatamente, Bianca. Hoje, por exemplo, quando eu saio de minha casa para um espaço onde eu sei que quando a gente fala aqui, o telefone ele começa a tocar, muitas pessoas começam a procurar ajuda, muitas famílias começam a ser salvas. Então, quando eu saio da minha casa, eu não saí para dar uma entrevista. Eu saí da minha casa para ajudar a salvar vidas. Isso faz toda a diferença. A gente pensa isso o tempo todo. A gente está aqui, pronto, eu estou aqui por uma missão. Esse é o sentido da minha vida. A gente vive em função disso e isso dá prazer, não é verdade? E isso é o propósito primordial de Alcoólicos Anônimos. Em Alcoólicos Anônimos, o propósito primordial é se manter sóbrio e levar a mensagem àquele alcoólico que ainda sofre através do alcoolismo. Passa a ser uma missão. Exatamente isso. Entendo. A pergunta de $1 milhão, veja só. Meu Deus. Essa é danada. Por que algumas pessoas conseguem
e outras não? É pergunta de $1 milhão mesmo, porque nem a ciência consegue explicar. Porque o alcoolismo é uma doença multifacetada. Então, existem muitas áreas que são envolvidas e muitos aspectos para explicar tanto o alcoolismo como o processo de recuperação. Então, algumas pessoas conseguem, através de um processo de autoconhecimento mais aprofundado, de tratar suas feridas emocionais. Outras pessoas conseguem simplesmente porque encontram essa missão, esse propósito na sua vida. Outras pessoas conseguem ficar em abstinência, mas não mudam nada no seu comportamento. Então, existem muitas situações que dependem também do temperamento, das vivências dessas pessoas, né? Então, a gente não pode simplesmente colocar tudo num balaio só, digamos assim. Entendi. Que conversa rica, viu, Kátia? Que legal. Obrigada, viu, por essas opiniões e esse compartilhamento aqui. Foi muito rico. Eu que agradeço. Foi muito rico, porque para muita gente que tá assistindo a gente agora, as pessoas sentem mesmo essa ausência de sentido, esse vazio. Gente, ninguém está dizendo aqui que é fácil. Não é fácil. Porque isso é uma doença, tá? Isso não é vício, não é safadeza, isso é uma doença. É uma doença bem complexa. Bem complexa, a gente sabe disso. Ninguém está dizendo que é fácil. O que a gente está dizendo aqui é que é possível. É possível. E nós temos experiências muito ricas. Por exemplo, outra vez que eu vim falar aqui, mesmo na Globo, uma pessoa assistiu, entrou em contato através do telefone. Depois me encontrou numa das reuniões virtuais que eu estava falando, né, estava levando algum tema para discussão. E hoje eu atendo essa pessoa. Então, essa pessoa está há meses que está sóbria, está mudando a sua vida. Graças a um momento como esse aqui. Pronto, se a gente conseguir tocar no coração de uma pessoa, eu já fico feliz. Imagina se tocarmos o coração de várias pessoas, né? A gente está colocando o telefone aí, que é o telefone que a pessoa pode colocar, sim, de WhatsApp. Sim. Né? E é possível procurar vocês em qualquer uma das unidades. Gente, é de graça. É de graça, não precisa pagar taxa nenhuma, mensalidade nenhuma. Alcoólicos Anônimos não está ligado a nenhuma religião, a nenhum partido político. Simplesmente você precisa ter o desejo de parar de beber. Unicamente o desejo de parar de beber, procurar um grupo que pode ser virtual. Com a pandemia nós temos várias reuniões online. Então você entra em contato através do telefone, você recebe um link para participar desses grupos, dessas reuniões, e você começa a sua jornada a uma nova maneira de viver. Massa. Aí a pergunta, o convite que a gente faz a todo mundo é: bora tentar, né? Exatamente. Bora tentar. É verdade. Gente, o AA, o Alcoólicos Anônimos, tem um programa de recuperação. E ele tem 12 passos. A gente vai ver agora que passos são esses. Admitimos que éramos impotentes perante o álcool, que tínhamos perdido o domínio sobre nossas vidas. Viemos a acreditar que um poder superior a nós mesmos poderia devolver-nos a sanidade. Decidimos entregar nossa vontade e nossa vida aos cuidados de Deus, na forma em que o concebíamos. Fizemos minucioso e destemido inventário moral de nós mesmos. Admitimos perante Deus, perante nós mesmos e perante o outro ser humano a natureza exata de nossas falhas. Prontificamos-nos inteiramente a deixar que Deus removesse todos esses defeitos de caráter. Humildemente rogamos a Ele que nos livrasse de nossas imperfeições. Fizemos uma relação de todas as pessoas a quem tínhamos prejudicado e dispusemo-nos a reparar os danos a elas causados. Fizemos reparações diretas dos danos causados às tais pessoas, sempre que possível, salvo quando fazê-las significasse prejudicá-las ou a outrem. Continuamos fazendo o inventário pessoal e, quando estávamos errados, nós admitíamos prontamente. Procuramos, através da prece e da meditação, melhorar o nosso contato consciente com Deus, na forma em que o concebíamos, rogando apenas o conhecimento de sua vontade em relação a nós e forças para realizar essa vontade. Tendo experimentado um despertar espiritual graças a estes passos, procuramos transmitir esta mensagem aos alcoólicos e praticar estes princípios em todas as nossas atividades. Pronto, vimos aí os 12 passos. Qual seria o nosso recado final, Kátia Falcone? Bianca, tem uma coisa que é muito importante que a gente ainda não falou hoje, é que a grande maioria das vezes, quem busca ajuda é a família. Às vezes o alcoólico está num desespero tão grande, tão sem esperança, que não consegue buscar ajuda. Então existe também, através desse telefone, você pode chegar ao espaço do Al-Anon, que é uma associação independente do AA, que é voltada para familiares de alcoólicos. Nós temos, então,
esse telefone atendendo a você que ainda sofre com o alcoolismo e você que, como familiar, sofre também com essa doença que atinge todos os membros da família. Tá certo, adoece todo mundo. Kátia, muito obrigada pelas considerações. Nós é que agradecemos. Viu? Muito obrigada por tudo. Larissa. Muito importante esse assunto, lembrando que hoje é o Dia Mundial de Combate ao Alcoolismo. Kátia Falcone é psicóloga dos Alcoólicos Anônimos, mas a gente vai seguir nesse assunto. Agora a gente vai conversar com um psiquiatra sobre isso, sobre a importância desses 12 passos, do tratamento, do apoio também da família. Com a gente aqui o psiquiatra Evaldo Melo. Doutor Evaldo, bom dia para o senhor. Bom dia, Clarissa, e bom dia a todos. Doutor Evaldo, ampliando um pouquinho mais a conversa sobre a necessidade de falarmos sobre o alcoolismo e o alcoolismo entre jovens. Por quê? Bem, Clarissa, eu começaria dizendo o seguinte: eu não gosto muito da palavra combate ao alcoolismo. Eu preferia que a gente estivesse fazendo todo um trabalho de prevenção ao alcoolismo. Prevenção ao alcoolismo inclui que a gente vai conversar com famílias, vai conversar com pessoas e principalmente vai alertar a importância de que trabalhemos com a adolescência e com a juventude, porque é aí que começa o uso do álcool. O nosso primeiro depoimento começa com o companheiro falando de que começou a usar o álcool com 13 anos de idade. Na verdade, ele falou que ele usou há 40 anos atrás. E hoje se começa a usar o álcool bem mais precocemente. Hoje já está começando, as estatísticas mostram, de entre 10 e 12 anos se começa a usar o álcool. Então, um processo de educação, um processo de prevenção ao uso do álcool é fundamental para que a gente compreenda que o álcool é a dependência mais habitual, mais usual na população. Como o alcoolismo e o tabagismo são as duas dependências mais graves e que acometem mais pessoas. E, portanto, a gente sempre precisa estar falando sobre elas para que a gente possa preveni-las e alertar a todos dos riscos do consumo precoce. Proteger a criança, proteger o adolescente deste uso dessas duas drogas principalmente. Quando o senhor traz essa idade de crianças com 10 anos consumindo álcool, é alarmante, doutor Evaldo, é triste. E a bebida, ela está associada à amizade, à confraternização, a momentos alegres. O momento só é alegre se tiver bebida alcoólica. Na verdade, a gente tem um aumento do consumo do álcool historicamente, Clarissa. E agora, como falava uma das entrevistadas, com a pandemia, a gente teve um incremento do uso do álcool. O processo de isolamento social, o processo de trabalho de home office aumentou o consumo de álcool, aumentou principalmente entre as mulheres, e acho que foi interessante que vocês trouxessem a entrevista de uma mulher, porque aumentou o consumo de álcool entre as mulheres, aumentou a violência doméstica, e o consumo de álcool está diretamente ligado a algumas ocorrências de violência, tanto a violência doméstica quanto a violência no trânsito. Então, todo um trabalho é preciso ser feito, porque o alcoolismo é um problema de saúde pública, como você disse quando abriu esse quadro. Então, neste sentido, as autoridades sanitárias precisam alertar e precisam educar a população no sentido do contato com o álcool. Eu diria o seguinte: o jovem, o adolescente vai entrar em contato com o álcool e com outras drogas. O que a família precisa ser alertada, o que a família precisa ser educada é como é que vai ser esse contato. Em geral, os estudos mostram que quando esse contato é feito dentro de casa, por um uso moderado, porque temos que pensar que nossas crianças ou nossos adolescentes estão sempre olhando para os pais. Então, o comportamento dos pais é fundamental no desenvolvimento de uma relação mais saudável em relação, com o álcool ou com qualquer outra droga. E, neste sentido, a saúde pública precisa proteger através do esclarecimento e através do suporte. Você não me perguntou, mas deixa eu responder um pouco aquela pergunta que a Bianca fez. O AA é um recurso comunitário fundamental no enfrentamento do alcoolismo. Fundamental. O problema é que o AA vai responder a uma população, entre os alcoolistas, de mais ou menos 30% a 40%. Porque o AA é muito eficaz quando não há uma comorbidade. O que é uma comorbidade? Uma outra doença junto. Então, por exemplo, se você tiver o alcoolismo ligado a uma depressão, se você tiver o alcoolismo ligado a uma psicose, esta pessoa, o AA não dará uma resposta completa. Agora, o AA responde completamente a um grupo de alcoolismo, ao grupo de alcoolistas,
que não tem essa comorbidade. E ele é extremamente eficaz, ele tem uma capilaridade, ele está em todos os lugares, ele está em todos os lugares do mundo e está muito próximo de cada um e de todos. Então, portanto, o acesso é fácil. Agora, ao mesmo tempo, a gente tem que dizer que para alguns alcoolistas que têm esta comorbidade, tem uma outra doença junto, é necessário que seja um serviço de saúde que possa atendê-lo. Porque aí tem esse tratamento, o apoio psicológico, também tem outros apoios que são necessários, doutor Evaldo. O apoio medicamentoso, o apoio psiquiátrico também. Se você tem uma depressão, não adianta muito você trabalhar a questão do uso do álcool se a pessoa tem uma depressão como base, como doença primária, porque comorbidade significa duas doenças. Então, tem a doença do alcoolismo e tem uma doença primária que está atrás do alcoolismo. E se você trata um depressivo que bebe, ou se você trata uma pessoa que tem um transtorno bipolar e que bebe, sem tratar o transtorno bipolar, essa pessoa não vai conseguir ficar em abstinência. E o projeto de vida que a pessoa faz dentro de qualquer tratamento, esse projeto de vida implica que a pessoa tenha este enfrentamento dessa outra doença concomitantemente com a abordagem específica para o alcoolismo. Ô, doutor Evaldo, a gente ouve relato de pessoas que passam por cirurgia bariátrica e que acabam se tornando alcoolista. Por que isso acontece? Pois é, você sabe que nós fizemos uma live exatamente sobre isso, sobre a ocorrência pós-cirurgia bariátrica. Na verdade, a gente considera hoje em dia a obesidade equivalente a uma dependência. Há uma necessidade do obeso de estabelecer uma relação com a comida que é uma relação de dependência e de compulsão. Então, não há muita diferença daquele que come compulsivamente daquele que bebe compulsivamente. Então, a abordagem, do ponto de vista psicológico, é uma abordagem semelhante. Então, quando você tira a fonte de prazer daquela pessoa que é um obeso mórbido, né, através da cirurgia, e você não dá um suporte, ou mesmo que você dê um suporte, mas que a pessoa não consegue entender que ele vai terminar substituindo uma substância, um objeto da sua compulsão por outro. Então, você termina substituindo a comida pelo uso de álcool ou de qualquer uma outra droga. Então, há uma ocorrência elevada de aumento do consumo do álcool, de aumento do consumo de drogas, para quem já consumia, e mesmo a pessoa começar o consumo de drogas, aqueles que não consumiam. Porque há aquelas pessoas que começam a beber precocemente, como o rapaz que falou, que começou aos 13 anos, e há outras pessoas que começam a beber depois, já não na adolescência, como a moça que falou que começou depois de uma separação. Então, há um processo de uso do álcool que não acontece em todas as pessoas lá na adolescência. Então, em relação à cirurgia bariátrica, o que a gente tem atendido na nossa experiência de 50 anos é exatamente essas pessoas que depois da cirurgia têm um êxito da cirurgia muito grande, e aí começam a beber mais. Ou as pessoas que não têm o êxito esperado, a mudança do esquema corporal termina conflituando a pessoa, e a pessoa compulsivamente começa a usar álcool ou qualquer uma outra droga. Muito bem, doutor Evaldo Mello é psiquiatra. Agradeço demais o senhor conversar com a gente sobre esse assunto no Dia Mundial de Combate ou de Prevenção, como o senhor bem colocou aqui, de prevenção ao alcoolismo. Bom dia para o senhor. Muito obrigado, Clarissa, pela oportunidade. Bom dia para todos.